Bom pessoal, André Marques, canal Quer Que Eu Resenhe? Hoje vou dar continuidade à análise do que eu chamo de trilogia, né, do Paulinho Mosca. Hoje vou falar de um disco que é o segundo da trilogia, chamado Eu Faço da Minha Vida O Que Eu Quiser. E foi gravado em 2001. Mas antes disso, né, eu tô com a camisa aqui do Frank Sinatra, né? Eu falei no vídeo anterior que talvez o Sinatra, né, tenha sido talvez o primeiro artista a gravar uma trilogia, né, uma espécie de trilogia em forma de álbuns. E aí eu fui ouvir, né, eu ouvi os discos e ali entre 54 e 56 o Sinatra gravou 4 discos, sendo que 3 deles talvez sejam temáticos, vamos dizer assim, né, sobre relações amorosas. O primeiro é o Songs for Young Lovers, né, de 54, tem o In the Wee Small Hours, que é de 55, e o Songs for Swinging Lovers, que é de 56. Então fica aqui a homenagem ao mestre, né, Frank Sinatra, talvez precursor dessas trilogias, mas o que é uma coisa rara na música pop, né, eu já disse no vídeo anterior. Alguém pode estar se perguntando o que a Nara Leão está fazendo aqui. É só uma espécie de homenagem, porque a Nara foi tema do primeiro vídeo do canal, né? Resenhei o disco dela e tal. Vamos lá. No vídeo anterior da trilogia, né, eu falei sobre o disco de 1999 do Paulinho Mosca chamado Mobile. E eu disse lá que o disco tem muitas camadas eletrônicas, né, muitas programações eletrônicas feitas pelo Marco Suzano, interessantes. E eu esqueci de chamar a atenção para uma coisa, né? Eu fui reouvir o disco, né? Depois que eu gravei o vídeo e fui ouvir no Spotify e vi que estava faltando uma música, né? A música que saiu no disco original, chamada O Mundo, até citei no vídeo, que feita pelo André Abujanra, ela cantada no disco com o Paulinho Mosca, o Chico César participa cantando e o Zé Cabaleiro também, mas ela não está no Spotify, infelizmente, né? O Spotify tem esse problema seríssimo aí, muitas discografias incompletas, álbuns com música faltando, sem nenhuma satisfação pro ouvinte, né? Isso é muito ruim. Então, fica a lembrança que é uma grande canção, né? Vale ouvir assim no YouTube ou por outros meios, né? Música O Mundo, Paulinho Mosca cantando e participação do Zé Cabaleiro e do Chico César. Outra coisa que eu talvez não tenha colocado muito claramente no vídeo anterior é que o primeiro disco, né, chamado Mobile, obviamente, né, o título já dá a entender isso, fala sobre movimento, né? Sobre uma pessoa em movimento, né, andando, indo em lugares, e falar do país tropical, ao mesmo tempo fala lá da Osaka, no Japão, enfim. Mas é um homem, parece que em crise, né? O personagem, o eu lírico, vamos dizer, daquele disco, um homem em movimento, tentando buscar alguma coisa, tentando achar um rumo na vida, mas nessa crise existencial. Já esse disco que a gente vai falar hoje, né? Aí sim é um disco que é muito soturno, muito pesado, de uma poética muito triste, muito depressiva. É um disco, nossa, muito que bate muito forte assim na gente nesse sentido. Parece, por isso eu brinco, né, que é como se fosse o fundo do poço, né, desse eu lírico aí, desse personagem, se é que a gente pode chamar que é um personagem que perpassa os 3 discos dessa trilogia, nesse segundo disco, e que talvez seja o melhor, né, é o meu preferido, é um dos meus discos preferidos, eu ouvi demais esse disco, ouvi muito, e ainda ouço assim, até tinha um tempo que eu não ouvia e fui ouvir de novo para fazer o vídeo e tal, e continua tinindo assim, é um grande disco, infelizmente pouco ouvido, e tomara que as pessoas comecem a revalorizá-lo aí, porque vale a pena. Mas ele continua soando muito pesado, batendo muito forte assim na gente, né? Nesse disco, para vocês terem uma ideia, né, ele começa com uma música chamada Corpo Histérico, né? E aí logo em seguida ele vai para uma que chama Um e Outro. E aí eu vou chamar a atenção aqui, eu falei no vídeo anterior, né? O Paulinho Mosca gosta muito de brincar com pares de palavras, com dualidades, com oposições, né? Com antíteses e tal. E nesse disco ele continua, né? O que ele tinha começado lá no Mobile. No Mobile, por exemplo, eu anotei o nome de algumas músicas que eu não citei no outro vídeo, música por música, mas por exemplo, lá ele usa uns títulos de músicas.
Uma música chama Cedo ou Tarde, a outra chama Moeda de um Lado Só, uma outra chama Imã, e uma outra chama-se Debaixo do Sol Morrendo de Frio. Já nesse disco, né, Eu Falso da Minha Vida, O Que Eu Quiser, ele além de um e outro, né, essa que eu acabei de citar, que é maravilhosa, magnífica música, uma letra fantástica, uma música que tem que ser redescoberta, inclusive por intérpretes aí da MPB, né, que para regravarem canções belíssimas como essa daqui, embora muito pesada. Mas então ele tem uma outra que chama-se Tudo Que Viveu e Morreu, né? Aí tem vida e morte e tal, muito bonita inclusive. Ele tem uma chamada Mentiras Falsas, excelente música. Meu Pensamento Não Quer Pensar, Um Ontem Que Não Existe Mais, Mar Deserto, Para Sempre e Nunca Mais. Então ele vai brincando com esses jogos aí de opostos, né? De posições, enfim, o que eu acho que dá um caráter bem interessante para a obra dele. Outra coisa que é bastante interessante nesse disco é que o Paulinho Mosca talvez seja o primeiro artista brasileiro, quiçá único, né, até hoje, né, preciso pesquisar isso antes de falar e afirmar com certeza, mas que fez versão em português de uma música do grande Jeff Buckley, né? Jeff Buckley, que gravou em vida apenas um disco chamado Grace, e o Paulinho Mosca faz versão da música Lover, You Should Have Come Over, e o título dela em português fica Nunca Foi Tarde. Uma versão bem bonita, né? A voz do Jeff Buckley é sublime, assim, maravilhosa, um cristal. E o Paulinho Mosca faz uma versão bonita. O Paulinho Mosca é um grande cantor também, né? Ele tem uma voz que consegue atingir várias coisas bem interessantes, fazer muitas coisas legais com a voz. Inclusive, né, vale lembrar, Paulinho Mosca durante muitos anos fez um programa maravilhoso no Canal Brasil, referência para muita gente, né, deveria continuar fazendo, chamado Zumbido, em que ele, em cada temporada, acho que são 6, 7 ou 8 temporadas, ele chamava artistas, em cada programa chamava um artista da música brasileira para falar sobre composição, como criar, de onde vem a inspiração, como é que chega a música, como é que chegam os versos, né, filosofar um pouco sobre a canção, sobre o processo de composição. Um programa muito, 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 muito interessante, que para todo mundo que é apaixonado por música e que quer saber um pouco mais, acho que vale caçar aí na internet, vale pesquisar aí. Nesses programas o Mosca sempre cantava, cada artista cantava 2 canções e numa terceira em parceria com o Mosca. Então dá pra gente ver como é que ele consegue cantar de tudo, né? Ele é um grande cantor nesse sentido, um grande intérprete também, além de ótimo compositor e um excelente músico, enfim. Esse disco eu acho que vale a pena citar algumas canções aí, né? Por exemplo, a terceira canção chama-se Não Deveria Se Chamar Amor. É uma canção de letra simplesmente monumental, assim. Eu até anotei uns versos dela que fala assim: o amor que eu te tenho é um afeto tão novo que não deveria se chamar amor. Depois ele fala: poderia se chamar silêncio, porque minha dor é calada e meu desejo é mudo. E poderia simplesmente não se chamar, para não significar nada e dar sentido a tudo. É muito bonito isso, né? Gosto de usar isso em sala de aula, quando vou trabalhar a poesia com os meninos, né? Metáfora, enfim. Esse disco também tem uma música, né, que dá título ao disco, Eu Falso da Minha Vida, O Que Eu Quiser, que é muito disso, né? Na verdade é um trocadilho com Eu Faço da Minha Vida O Que Eu Quiser, mas como esse homem, né, esse eu lírico aí todo destruído, vamos dizer assim, no fundo do poço, no desespero, né? Ele na verdade falsamente faz o que ele quiser, né? Na verdade ele depende do outro, desse outro aí que parece que uma relação amorosa que estava em frangalhos ou que já estava totalmente terminada, vamos dizer assim, né? Outra música que é muito interessante nesse disco é a música Mar Deserto, porque ela é uma música, assim como algumas outras do Mobley e mais ainda algumas músicas desse disco, que são muito parecidas com o trip hop, né? Essa canção específica, por exemplo, Mar Deserto, é puro Portishead, né? É uma música que soa, né, musicalmente
com algumas canções belíssimas do Portishead, né? Nesse disco, eu não sei se eu comentei que, além do Marco Suzano na produção, a produção também é do Mosca e do Sacha Ambach, que também é um produtor que trabalha com esses barulhinhos, né, vamos dizer, eletrônicos e tudo mais. E para finalizar, né, esse disco tão soturno, mas tão bonito, né, tão pungente, tão belo, ele termina com uma obra-prima espetacular, assim, das grandes músicas, das grandes letras da canção brasileira, chamada Vênus do Amor. Né? A música chama Vênus e no meio da música o Paulinho Mosca recita um poema de sua autoria chamado Do Amor, que é simplesmente espetacular, vale demais ouvir. É um encerramento assim de ouro, é um disco muito fechado, muito, a começar pela capa, encarte, muito fechadinho. Então, para mim a grande obra-prima do Mosca e acho que precisa ser redescoberto esse disco. Todos eles dessa trilogia, né? Mas esse especificamente, que é o meu do coração. Ok? Então é isso, gente. Ficou um pouco mais longo do que normal, mas é porque é um disco que me toca bastante. Eu acho que vale a pena falar um pouco mais sobre ele, ok? Então é isso. O canal quer que eu resenhe. Não esquece de comentar aí pra gente não e falar que discos você acha que a gente deveria resenhar no canal. Até!